Olá, que a graça e a paz de Jesus possam inundar seu coração. Tentar fazer um vídeo aqui objetivo, porém, essa objetividade talvez demore um pouco mais de tempo, mas vamos tentar. Quais são os erros que eu, como pregador, não posso cometer? Eu gostaria aqui de apresentar a vocês pelo menos 9 erros e fazer um breve comentário sobre alguns deles. Vamos lá então. O primeiro erro do pregador é quando ele vê que tudo no texto, tudo no todo, significa alguma coisa. Então, quando ele lê um texto, ele lê a parábola de Jesus, por exemplo, ele lê um acontecimento nos tempos de Jesus, registrado no Evangelho, e ele automaticamente vê em tudo aquilo que acontece ali um significado. Então, quando ele lê, por exemplo, um exemplo clássico, inclusive até não é um segmento apenas que erra, você vê esse problema em Santo Anselmo, né, como conhecido, lá no começo da era cristã. Ele via a parábola do bom samaritano de um jeito muito peculiar. Depois você pesquise aí. Cada figura ali significava alguma coisa. Cada figura era algo. Você vai ver hoje pregadores fazendo isso nas mais diversas situações. Por exemplo, quando você vê o texto, esse é clássico também, o texto do enfermo, né, do paralítico de Cafarnaum, que desce pelo telhado, você vai ver pessoas dizendo que um ali era a esperança, o outro era a fé, o outro era não sei o quê, e desciam aquele homem pelo telhado, e por isso que ele foi curado. Outros vão falar sobre parábolas de Jesus, sobre textos, enfim, tudo significa algo. Esse é um grande problema das pregações que eu não posso ter, eu não posso fazer. Eu tenho que evitar esse tipo de impulso natural nas pregações. O segundo é espiritualizar tudo. Existe um grande erro na pregação, que é quando o ser humano ele espiritualiza todos os detalhes do texto. Qualquer coisa que o texto diga, a pessoa espiritualiza, a pessoa diz que tem uma mensagem espiritual. E muitas das vezes pode ser apenas o relato de um acontecimento, pode ser um fato acontecido. Exemplo, quando Jesus manda os discípulos passarem para o outro lado do Mar da Galileia, Jesus está no barco e aconteceu, segundo o texto diz, e aconteceu que levantou-se uma grande tempestade. Esse acontecimento aqui, as pessoas elas espiritualizam muito isso. Dizem que foi o diabo, dizem que foi B, C, D ou E, sendo que isso é tão comum em Israel quanto andar para frente. A região ali do Mar da Galileia, que é uma água doce, é um lago de água doce, ali perto, embaixo literalmente das montanhas de Golã, do Monte Hermon, ali quando bate vento no pico das montanhas, esse vento não tem para onde ir, ele desce e forma essa tempestade. Inclusive, a Bíblia diz que era uma tempestade de vento. Então, isso é muito comum, tempestade de ventos ali. E é complicado essa interpretação muito espiritualizada, porque o diabo não pode frustrar os planos de Deus. O diabo não pode frustrar os planos de Jesus. Ele não pode frustrar. E quem disse para passar para o outro lado foi o próprio Jesus. Mas as pessoas espiritualizam e dizem que o diabo não queria que eles chegassem do outro lado, porque do outro lado tinha um homem de Gadara. Não, irmãos, o diabo não pode frustrar os planos de Jesus. Quem falou para passar para o outro lado foi o próprio Jesus. Então, cuidado com esses impulsos de quererem espiritualizar a mensagem que vai falar, né? Vamos pregar aqui sobre tal coisa. Aí trata isso como se fosse tudo espiritual. E às vezes não, às vezes é só um relato bíblico, às vezes é só uma pontuação do escritor, é o escritor querendo fazer você ser inserido naquela realidade, então ele coloca para você ali algumas coisas do cenário da época.
né, da situação da época. Na época era assim. Aqui na minha época que eu estou escrevendo é assim. É como se eu escrevesse agora um bilhete e alguém fosse ler esse bilhete daqui a 200 anos. E olha que eu estou falando de 2000 anos atrás, que é em relação à Bíblia, mas daqui a 200 anos o cenário será outro. E a pessoa fosse espiritualizar esse cenário. Terceiro erro que eu não posso cometer como pregador é desprezar o tema do livro, o contexto e o texto. Vou te dar aqui um conselho. Quando você for estudar a Bíblia Sagrada, quando você pegar um texto bíblico para ler, você primeiro entenda em que galeria aquele livro está inserido. Na Bíblia nós temos os livros poéticos, temos a Torá, temos os livros históricos, temos livros escatológicos. Quando você for ler, por exemplo, o livro de Esther, entenda que você está lendo um livro histórico documental. Aquele livro não tem a intenção de ser poético. Então, quando você ler o livro de Esther, você leia aquele livro, todo ele, sabendo que é um livro histórico, está contando uma história que aconteceu com o povo de Israel enquanto estiveram em Suzã, sob o domínio do rei Assuero, do rei Xerxes. Quando você lê o livro de Ruth, leia o livro de Ruth, sabendo que você está lendo um livro histórico documental. Quando você lê o livro de Josué, você está lendo um livro histórico, como o povo de Israel consegue conquistar a terra que Deus havia prometido. Quando você lê o livro de Salmos, saiba que está lendo uma poesia, que muitas das vezes é verso, claro que na sua língua original, muitas das vezes é um poema. Você está lendo um verso. A ideia da poesia é mostrar algo, é uma lição sobre algo. Por exemplo, se eu falar a respeito da minha esposa, que eu amo a minha esposa e que ela é tão bela e tão radiante como o sol. A mensagem de eu chamá-la de tão radiante, tão bela como o sol, não deve ser entendida que eu não vou conseguir olhar para o rosto dela, por exemplo, que ela é tão radiante como o sol. Não, eu quero dizer que ela, para mim, ela é bela demais, ela é muito linda. É a maneira como eu a vejo. Então, automaticamente, a poesia, ela também tem esse interesse de mostrar, por exemplo, em palavras humanas, como Deus é santo, como Deus é grande, como Deus é poderoso. O livro de Jó é um livro histórico poético. Ele conta a história de um homem chamado Jó, e quando Jó fala, por exemplo, do Leviatã, sobre o Leviatã, ele fala em ritmo de poesia. Quando ele fala sobre Deus, por exemplo, interprete essa poesia. Antigamente, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que o escritor Jó, o escritor Moisés, que praticamente foi o que escreveu, reconhecido pela maioria da tradição cristã, o que Moisés está querendo dizer que Jó falou? Ele está dizendo, eu te conhecia de um jeito, agora, depois de tudo que eu passei, eu te conheço melhor. Então, antes de você ir pregar e expor o texto bíblico, procure conhecer o tema do livro. O tema do livro. A carta às igrejas é uma carta à igreja. É um problema da igreja que ele escreveu aquela carta, que pode se aplicar às igrejas contemporâneas de hoje. Mas você tem que saber que aquela carta foi escrita àquela igreja, logo você tem que conhecer quais são os pormenores daquela igreja. Porque se você simplesmente ler aquela carta e procurar pensar ali somente coisas para você usar para a igreja, sem conhecer o tema da igreja, o porquê de tudo aquilo, você terá um grande problema na exposição, na interpretação e na aceitação da sua mensagem, da minha mensagem. Ah, mas isso é muito difícil. Então, um conselho para você: faça um investimento na sua vida, compre uma Bíblia de estudo e leia ali a parte chamada Introdução ao Livro. E você já vai ter um abrir de horizontes para você
em relação ao que você vai falar, tá bom? Então, esse erro eu não posso cometer. Não posso cometer o erro de não conhecer a galeria em que o livro está inserido antes de pregar. Quarto, um outro erro muito... Esse erro aqui é típico nosso, tá? Dos que são assembleanos, dos pentecostais, né? É ter um tema em mente e usar a Bíblia para expor aquilo que ele tem em mente já. Ele tem um tema em mente, ele tem uma ideia em mente do que ele quer falar. Ele, na verdade, ele escreve a pregação toda e depois ele quer só um versículo para confirmar aquilo que ele já escreveu. Não faça isso. Isso é um erro, né? É um erro. A Bíblia não é para chancelar as suas ideias. A Bíblia não é para chancelar o que você quer. A Bíblia ela não tem esse interesse propriamente dito de ser uma confirmação do que você pensa. Pelo contrário, o que você pensa deve estar de conformidade com a Bíblia e não a Bíblia de conformidade com o que você pensa. Quinto, um erro clássico do pregador é manipular a igreja para que ela responda à pregação com barulho, né? Aqui, só para constar, isso não é tão antigo, isso é muito recente. E tenta-se de todas as formas chancelar isso, dizer que isso é bom para memorizar e tal. Beleza, só que isso é muito novo. Você não tem esses recursos sendo usados por Jesus, né? E nem na Bíblia Sagrada. Você não tem esses recursos sendo usados pelos pais da igreja. Você não tem documentos desses recursos usados há 50 anos atrás, gente. Esses recursos são usados há 20 anos para cá, 25 anos para cá, dando tempo para dúvida, tá bom? Mas tem muito pouco tempo. Você vê muito isso a partir de um congresso na região lá do Brasil, conhecida como Camboriú, onde você tem um ser que difundiu isso muito claramente. O nome desse homem é Marcos Feliciano. Vire para o teu irmão, diga para alguém, levante, não sei o quê. Crente que não faz barulho, é isso mesmo, está com defeito de fabricação. Aí começou, dê glória, dê aleluia. Não é mais espontâneo da igreja, né? A igreja é estimulada a fazer. E na oratória isso é tão comum quanto você pensa. Porque na oratória vai te ensinar a manipular a massa. É por isso que quando ele manda fazer algumas coisas, tipo, vire para a pessoa, diga para alguém, faça, não sei o que o pregador está fazendo, mesmo que involuntariamente, nem todos agem de má fé, mesmo que involuntariamente, o que ele está fazendo é conhecendo a sua plateia, conhecendo o seu público. Ele sabe até onde ele vai poder dizer para as pessoas fazerem e as pessoas de fato vão fazer. Então esse é um grande problema dos pregadores. Pregador que quer manipular o povo. Ele precisa da resposta da igreja. Ele precisa do glória a Deus, aleluia, fala a Deus, né? Ele precisa disso. Porém, esse é um erro. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Livro de Romanos 10, 17. E se a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, uma coisa que Paulo parece estar exigindo dos ouvintes, dos leitores da região romana, o que ele está exigindo, isso também se aplica a nós, é atenção. Atenção. Nesses movimentos mais barulhentos, procure perguntar qual foi o texto que foi lido. Procure perguntar qual foi a aplicação daquela pregação. O que o pregador quis dizer. Geralmente, quem fala muito com o pregador não sabe. Sexto, se inspirar em imitar a desenvoltura de pregadores itinerantes. E sim, isso acontece muito. Hoje você vê muito pessoas utilizando palavras na pregação e no meio da pregação diz assim: Deus está dizendo para uma pessoa aqui isso, que é o que ela acabou de dizer na pregação. Isso é muito difundido por uma mulher muito expoente hoje. Uma mulher que começa com K e termina com Mila.
E o sobrenome é a mesma coisa que Deus fez o homem, só que com S no final, né? Então você tem essa mulher que fala isso muito nas suas pregações, de uma maneira bem esbravejante, bem assim, do pescoço ficar roxa, né? Ela fala assim, Deus está dizendo para alguém assim, se você se levantar e se posicionar, e vai por aí. Não imite isso. Deus te fez um ser humano específico. A sua digital é só sua. Deus te fez único. Não tente fazer com que o seu ministério seja parecido com o ministério de uma outra pessoa. Deixe aquela pessoa no ministério dela. Não duvide da capacidade que Deus lhe deu. Peça para que Deus lhe instrua a utilizar a capacidade que Ele lhe deu. Frases de efeito não chancelam a Bíblia. Quer um outro conselho? Não faça assim. O ponto 7 é: não utilizes frases de efeito como chancela da sua pregação. Está pregando e vai falar Spurgeon. Está pregando e vai falar Wycliffe. Está pregando e vai falar John Piper, John MacArthur, George Whitefield. Vai falar Davi Miranda, Didi Macedo. Vai falar do Silas Malafaia, Antônio Gilberto. Vai falar do pregador que você ouviu na internet. Vai falar um Tim Keller. Vai falar uma frase de efeito de um desses pregadores, né, do Ad Moody. Vai falar, não, eu li uma vez que Savonarola falou tal coisa. Eu li uma vez que... E isso vira chancela da palavra. Não, é assim como disse fulano, nós também devemos crer. Calma, calma. A Bíblia já é suficiente. Eu costumo, nas conversas que eu tenho com a minha esposa, quando a gente fala sobre pregação, eu costumo dizer para ela o seguinte, que se nós, ao falarmos da palavra de Deus, ao pregarmos a palavra de Deus, nos interessássemos apenas em expor o texto bíblico, nós não precisaríamos citar mais nada. A Bíblia já dá bastante material para a gente. O texto lido, não estou falando nem você pegar o texto e você utilizar outros textos da própria Bíblia. Eu me refiro ao texto bíblico que você leu. Você pregar em cima dele e, no máximo, referendá-lo em outros textos da Bíblia. Se você fizer isso, eu garanto para você que você não vai precisar citar mais nada. Não vai precisar citar livros de outros autores. Não vai precisar citar obras de fora para ela chancelar. Você pode até utilizá-la, porque até Paulo faz isso. Paulo, ele pega palavras de filósofos e ele até utiliza nas suas pregações, muitas poucas vezes, mas utilizou. Mas ele não referenda. Ele não diz, inclusive a frase, as más conversações corrompem os bons costumes, que é uma frase de Eurípides, já era um ditado popular da época entre os gregos. Ele utiliza isso, mas não referenda, ele utiliza para que as pessoas, eu conheço essa frase, e ele utiliza essa frase, mas não é eu não vou utilizar essa frase para minha pregação ser uma pregação eloquente no meio do povo. Não, ele utiliza a frase pronto. Por exemplo, em Atos 17, 28, nisso vivemos, nos movemos e existimos, é uma frase de Epimênides. Ele utiliza na pregação, na exposição dele. Ele também utiliza Epimênides em Tito, capítulo 1, versículo 12. Ele também utiliza frases de Epimênides, mas ele não referenda. Quem conhece, conhece. Quem não conhece, não precisa conhecer. O que importa é conhecer aquele que eu anuncio a vocês, o Cristo. Porque talvez, por citar nomes de A, B, C, D, E, F, G, H, você tira o foco principal
principal da palavra. E pior ainda é quando você cita pessoas que nem da nossa fé são. Por exemplo, você vai citar Buda numa pregação, você vai citar o Dom Leon lá, o Allan Kardec na pregação, expor a palavra de Deus citando Dalai Lama, citando livros seculares. Em que isso contribui para a fé cristã? Qual é a contribuição disso para a fé cristã? Em que o cristão vai crescer espiritualmente ou, enfim, no seu caráter, que a Bíblia já não tenha material para isso. A Bíblia já não tem material para isso, porque eu só vou utilizar um outro material se o material que eu tenho não for suficiente para alcançar o objetivo. Aí eu lhe pergunto, a Bíblia não é suficiente? Fica aí para você pensar. Frases de efeito não são superiores aos textos bíblicos. Frases de efeito não chancelam a Bíblia. Você pode utilizar frases de efeito? Você pode. Você pode dizer de quem é? Você pode. Mas você nunca pode achar ou nunca pode usar essas frases de efeito como alimento para a igreja. Porque não é. Aí não é. Tá bom? Outro ponto que eu quero trazer para vocês, eu falei que ia demorar, mas já caminhando para o final, né? Vamos lá. Reconheça, não ignore o contexto da congregação que você está. Sim, isso eu vou ser muito objetivo. Nós pregamos em vários lugares, pregamos em congregações extremamente abastadas, de pessoas influentes, onde ali tem advogados, tem psicólogos, tem professores, tem todo tipo de gente influente e que tiveram na vida ou por ajuda do pai e da mãe ou por interesse próprio e oportunidade, tiveram mais estudos, mais condições de intelectualmente se resolverem, né? De serem pessoas intelectualmente privilegiadas. Mas também nós pregamos em ambientes onde realmente são pessoas que não tiveram a mesma oportunidade, não tiveram ou o mesmo interesse, né? Porque também tem disso, não tiveram. Aí o pregador Marcelo vai chegar na igreja mais humilde e eu vou querer falar de um jeito rebuscado, né? Vou querer falar palavras dificílimas de entendimento, que a pessoa tem que ouvir minha pregação com um dicionário. Hernandes Dias Lopes, padrão de linguística. Só que, olha para minha cara, né? Eu não sou o Hernandes Dias Lopes. Eu não atendo o perfil do Hernandes Dias Lopes. Então, a palavra como Hernandes Dias Lopes fala, na boca dele, é elogiosa. Na minha, eu vou ser um objeto jocoso na igreja. Por que ele quer falar essas palavras difíceis? Não há necessidade disso. Qual é a necessidade do pregador? Vamos lá, em curtas palavras. A necessidade que o pregador deve ter é ser entendido. É isso. É por isso que a melhor forma de você pregar o evangelho é da forma mais simples possível, não abrindo mão do que o texto está dizendo. Por exemplo, se você for pregar e você disser Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, e só explicar o porquê ninguém vem ao Pai, explicar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o caminho para o Pai, e você conseguir fazer com que as pessoas te entendam, não precisa você de falar palavras rebuscadas ou usar um dicionário Aurélio para se comunicar, ou as pessoas precisarem de um dicionário Aurélio. Eu me lembro de uma experiência de um rapaz que, para saudar a igreja, para aquela saudação comum na Assembleia de Deus inicial, que é conhecido como a paz do Senhor,
Para falar a paz do Senhor, o cara demorava uns 5 minutos. A igreja já ficava cansada, a igreja em comunidade cansada, né? O a paz do Senhor é de lei, né, na Assembleia de Deus, mas a paz inefável, a paz não sei o que, aquele monte de palavras cheias de acentos, cheias de que lutem, perdão, a palavra cheia de acentos, cheia de pormenores, que não há a menor necessidade de se ter, né? Enfim, isso até desvirtua um pouco da igreja, enfim, estar ligada na pregação, ter interesse pela pregação. Então entenda o público que está te ouvindo, entenda esse público e você será ouvido, não erre nisso. E por último, né, que eu quero dividir com você, e já terminando, porque o vídeo realmente ficou um pouco longo, não, nunca, de forma alguma, peça perdão à igreja por expor a palavra de Deus. Se a palavra de Deus ela for um pouco mais dura, um pouco mais severa, não chegue para o final da igreja e diga, perdão, irmãos, se a palavra que eu disse aqui para os irmãos, não peça perdão. A palavra de Deus é sempre santa e justa. Se você a expôs, fique na bênção de Deus. Deixe que Deus faça a obra dele. Amém? Deus abençoe você, Deus dê a você toda a sorte de bênçãos espirituais e que o Senhor possa trazer à sua mente elucidação a partir de tudo aquilo que foi dito aqui. Um grande abraço, fica com Deus. Se puder, se inscreva no canal, curta nosso vídeo, em nome de Jesus. Graça e a paz de Deus. Amém.